aqui, né, acompanhando, de olho em tudo o que está acontecendo. Vamos trazer agora o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, chegando aqui na nossa programação. Gustavo, muito bem-vindo, mais uma semana, mais um dia aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Bom dia. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada. Gustavo, entender um pouquinho mais, né, da sua visão diante dos últimos acontecimentos. Brasil, a gente teve na semana passada uma semana de bastante volatilidade por conta de algumas incertezas políticas e até, né, econômicas do próximo governo, de como serão. Estávamos debatendo bastante sobre isso, até a saída forte, né, expressiva de investidor estrangeiro da nossa bolsa. Queria entender um pouquinho mais da sua visão, o quanto, né, esse cenário nosso interno está trazendo aí, né, fazendo preço para o nosso mercado, além de questões externas, macro, que também ainda pesam bastante, são importantes, que a gente também não pode esquecer. Depois a gente até detalha um pouco mais sobre essas outras questões lá de fora, mas entender um pouquinho mais da visão de vocês, da casa, sobre esses desafios, né, dessa equipe de transição, desse possível waiver, enfim, de várias outras coisas que ainda trazem aversão a risco para os investidores. Bom, eu fiz esse comentário hoje pela manhã e apesar de toda a turbulência, a gente está 15 dias quase, né, da segundo turno. Então, assim, parece que foi ontem que acabou as eleições e a gente já viu tanta coisa. E aí eu faço uma ponderação entre pontos negativos desde então, que é a ideia de transição. A gente viu pós-eleições até os investidores vendo um certo alívio com o Congresso aí, um pouco mais de centro-direita, que poderia barrar qualquer mudança mais radical do governo eleito e novas pautas que poderiam existir, e a gente viu o câmbio chegar a 5,04. Mas se a gente pegar pontos positivos dessa transição, a gente tem, por exemplo, a nomeação de Geraldo Alckmin como aí o líder da transição. A gente viu o nome aí de economistas importantes como Lara Rezende e Pérez Suarida para tocar um pouco essa parte econômica. Mas e aí até o mercado se animou com isso. O problema é que eu vi alguns sinais negativos que acho que quarta e quinta-feira fizeram esse mercado gerar bastante volatilidade, que é a PEC de transição, que aqui foi adiada, que trouxe até certa melhora nos mercados na sexta e hoje, mas a PEC de transição que queria tirar aí quase 175 bilhões de um gasto extra, isso aí pode cair para 1/3, a depender de como se desenrolar no Congresso. Também teve a nomeação aí do Guido Mantega, que viu um sinal negativo importante, que ele foi o ministro da Fazenda do período da Dilma, que, ao meu ver, trouxe alguns erros econômicos, que gerou uma crise, e colocaram ele na equipe de transição, também gerou certo ruído. E por fim, acho que outro impacto bastante importante que gerou volatilidade foi as declarações do presidente eleito Lula em relação aí a teto de gastos, estouro na regra de ouro. A gente viu também distribuição de dividendos que ele vê com umas horas da Petrobras, mudança na política de investimentos dos bancos públicos, e isso fez com que o mercado não visse. E hoje a gente vê uma reação um pouco melhor, dada aí que a PEC, ela, de certa forma, aí tem que ser mais enxuta, tá uma negociação aí pela frente que deve vir um texto. Então, desse cenário todo, a gente vê uma volatilidade muito forte. E aí a grande questão que eu vejo mais assim, em pauta é, dado que existem vários ruídos pela frente, nada muito definido, a pergunta ainda continua: qual Lula a gente vai ter em 2023? Eu acho que essa é a grande pergunta. A gente vê sinais positivos, negativos, declarações, mas nenhuma definição. E mercado não gosta de incertezas. Então, pode ser vinculado ao Meirelles, pode ter vinculado a Haddad para ser ministro da Fazenda, entre outros, mas no fundo a gente não tem nenhuma definição. Essa incerteza, principalmente que vai de cunho fiscal, é o ponto-chave. Muitos analistas queriam entender como o Boletim Focus ia vir hoje depois de tanta volatilidade, e eu acho que o Boletim Focus se manteve relativamente estável. Agora, a partir do momento que Lula e seu equipe começam a definir quais tipos de políticas fiscais vão ser pela frente, a gente pode ver um câmbio chegar a 5,50, os juros frente a possíveis mais gastos em 2023 podem ficar mais pressionados, e até o Banco Central, que eu acho que é um ponto relevante, frente à autonomia, já deu alguns certos puxões de orelha no governo e falou: olha, se vocês gastarem mais,
eu vou subir juros para garantir a convergência da inflação. Então, a gente pode ver juros pressionados, com demora mais para poder realizar cortes, câmbio aí que pode sair de 5,50, 6, isso prejudicar ainda mais os preços importados, gerando inflação, mas também se eu acho que a gente, por exemplo, tivesse um ministro da Fazenda, uma equipe de certa forma mais responsabilidade fiscal, a gente pode ver o mercado aí entendendo melhor que podemos ver menos responsabilidades, menos utilidades, e aí a gente pode até ver um câmbio um pouco mais valorizado, a bolsa performando bem, e os juros aí com maior propensão e estabilidade para cair, ao meu ver, se tudo der certo, lá pelo segundo trimestre, lá pelo fim de junho, maio para junho do ano que vem. Débora Oliveira tem perguntas agora também para o Gustavo, né, Débora? Vamos lá. Exatamente. Gustavo, eu queria perguntar um pouco para ti sobre essa questão da relação do Lula com o Banco Central. A gente sabe que o Banco Central tem autonomia, aliás, isso, a independência do Banco Central, acho que é um ponto extremamente importante, né? Recentemente aí batido o martelo em relação a isso. E o próprio Campos Neto já deu ali um recado até inclusive ao Lula, dizendo que a inflação depende do fiscal e a população sofre com esse desequilíbrio, né? Ao mesmo tempo que a gente começou aí uma manutenção da taxa básica de juros, vem agora toda essa repercussão contra as incertezas fiscais, e isso pode levar o Banco Central a voltar a retomar esse aumento da taxa básica de juros. Ou seja, eu queria entender do teu ponto de vista, como você vê essa relação no governo Lula, do Lula em si, esse governo que a gente ainda não sabe do que vem pela frente, mas que já tem algumas sinalizações, com essa independência do Banco Central, como que você acha que vai ser essa relação? Essa foi uma vitória muito importante, acho que dos últimos anos. Eu sempre gosto de lembrar um episódio em 2014, quando era a relação entre a Dilma e o Tombini, que se ventilou aí numa reunião pré-Copom, que a Dilma chamou o Tombini na sala dela e pediu para não subir os juros, né? Eu acho que isso não existe mais a princípio, dado essa autonomia. E o Banco Central diversas vezes já disse em seus comunicados, por exemplo, aí em 2021, 2022, que qualquer problema que existisse no arcabouço fiscal, medidas que sustentassem a demanda, piorasse a inflação, ele vai subir juros. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, e você tirar a autonomia do Banco Central é um capital político muito forte. Você vai perder capital, você vai gerar ruído. Eu acho que é uma briga que o Lula não vai querer comprar. E podemos dizer que o Banco Central brasileiro tem feito bom trabalho aí nos últimos anos, os últimos meses, na verdade, né, com subida de juros. A gente é um dos primeiros países a chegar nesse patamar e já considerar cortes no que vem. Eu vejo uma relação institucional importante, provavelmente você tem sinergias em comum, mas eu não vejo tantas interferências como a gente viu no passado. A questão do Congresso, essa relação como que a gente, essa mudança radical que a gente tem ali em relação a boa parte ali de partidos de direita, candidatos, que realmente a bancada agora do Congresso é muito mais direitista do que qualquer outra coisa, ou seja, essa mudança radical no Congresso para a economia, você vai ver como uma questão positiva ou negativa, porque por outro lado a gente tem no governo agora um governo petista, por outro lado no Congresso uma bancada muito mais esquerdista, ou petista, e no final das contas pautas econômicas que tende ali a ficar nesse entremeio, nesse vai e vem, né? Ou seja, economicamente falando, é positivo, negativo? Como que você vê essa mudança radical aí também no Congresso? Acho que tem dois pontos. A gente até comentou isso recentemente, que lá nos Estados Unidos, quando a Bolsa Americana performou melhor, é quando a gente teve esse balanço de poderes, como um presidente democrata e um Congresso mais republicano e vice-versa. A gente nunca teve isso no Brasil. Então é uma primeira experiência interessante a se ver. Outro ponto, eu vejo, até reflito, os últimos 3, 4 anos a gente teve reformas importantes aprovadas. Previdência, autonomia do Banco Central, saneamento do câmbio, concessões. Então a gente está vendo um Congresso de forma boa, ganhou um protagonismo importante que
vai possibilitar, eu acho que a gente, por exemplo, tem uma propensão maior de uma reforma tributária, de ter uma discussão mais madura, que pode ajudar. Eu vejo, pelo lado executivo, que ele precisa criar uma frente ampla para poder ter base para governar. E apesar de a gente ver um Congresso de centro-direita, a gente sabe muito bem que tem uma heterogeneidade muito grande ali no Congresso, vamos dizer, de forma ideológica, que muitos ali a gente fala do Centrão, o Centrão ele navega de acordo com os ares, eu acho, para poder se beneficiar um pouco mais em certas políticas, negociações. Então eu vejo que a gente teve uma propensão um pouquinho para as reformas e eu vejo que também o Lula vai ter que negociar com uma frente ampla. Não vai ser fácil, eu acho que o espaço de governabilidade é menor, mas eu espero que haja um balanceamento de poderes e que, por exemplo, já deu uma demonstração muito importante de que a PEC de transição que eu queria colocar 175 bi fora do teto, isso não vai acontecer. Então já o Ciro Nogueira, Pacheco, Lira já estão negociando para a gente tentar colocar, acho que 1/3, eu vi nas notícias, nos bastidores, 1/3 disso e só para 2023, para o Auxílio Brasil e também para o salário mínimo, para o reajuste. Então eu acho que isso é um fator importante, interessante. E aí eu acho que vai caber a frente ampla que está sendo construída e negociações para poder passar reformas importantes para o país. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre BCBR, olhando mais para a pauta economia. Eu estava até acompanhando aqui algumas reações do mercado em relação a esse BCBR que foi divulgado, né? Inclusive a XP dizendo que ainda vê uma atividade em trajetória positiva, mas que tem perdido o ritmo. Já o Banco BV dizendo que o IBCBR confirma a tese de enfraquecimento da atividade, ou seja, ali algumas opiniões um pouco, né, já seguindo para essa questão do desaceleramento ali da atividade. Esse BCBR poderia dar até estava dando a expectativa da gente ter uma melhora do PIB desse ano. Eu queria entender o teu ponto de vista, como que você interpreta então esse dado, que foi um pouco abaixo ali da expectativa do mercado. Você acha que realmente é uma desaceleração? Por outro lado, a gente teve também essa questão, né, do IPCA mostrando uma certa desaceleração esses dias. O Banco Central já falava que a gente deveria ficar um pouco atento, né, de que a deflação poderia não ser realmente aí prolongada, poderia ser momentânea, ou seja, o que esses dados econômicos que a gente tem tido, né, junto ao IBCBR de hoje, estão mostrando, na sua opinião, Gustavo? Eu acho que o principal ponto é que o efeito da política monetária tem surtido, né? Eu acho que um pouco a gente já previa no final do ano os juros já batendo sobre principalmente crédito, a gente viu um pouquinho de inadimplência subindo um pouquinho, as pessoas... A gente tem uma pesquisa importante sobre o cartão de crédito, as famílias estão realmente endividadas, o custo da dívida um pouquinho aumenta. Eu, por outro lado, vejo que se a gente pegar os dados por setores, o setor de serviços da PMS veio relativamente forte esse ano, esse mês, setembro, continua sendo um dos principais propulsores da economia. Lembrando aí que a gente teve o Auxílio Brasil recente, de R$600 que foi pago em agosto, em setembro. Então, assim, por um lado, eu vejo que tem um ponto ainda de motor de crescimento, mas por outro, que é um pouquinho mais forte, mais intenso, os juros comecem a bater e desacelerar de forma mais forte até o final do ano. Então, vamos ver que a minha perspectiva é que o PIB ande de lado até o final do ano, sem grandes crescimentos, mas também eu acho que a gente não vai ver nenhum tipo de decrescimento. Em relação à inflação, eu vejo que a deflação divulgada nos últimos meses foi muito por conta da redução de tributos, queda do preço de commodities agrícolas e energéticos, como o petróleo, a gente teve reajustes da gasolina, etc. Mas eu vejo já com a inflação que a gente já teve, a gente vai seguir ali numa parte mais positiva também até o final do ano. A perspectiva aqui é que ele feche em 5,9 nas nossas projeções. Vocês, projeção de dólar, deixa eu trazer, porque esse é um questionamento que a gente sempre tem, não dá para poder não te perguntar sobre isso. Aqui no chat hoje também já tinha bastante gente, né, numa dúvida, principalmente diante desse cenário de tanto ruído político que a gente sabe que respinga diretamente ali no dólar. Deixa eu só atualizar o pessoal, a gente tem agora a moeda americana 5,34. Com esse cenário que vem se desenhando na política, mudou alguma coisa da projeção de vocês para o dólar? Como que vocês estão aí para o dólar para esse final de ano?
A gente está com um dólar aqui de 5,25 e a gente não alterou por enquanto nenhuma das projeções, até apesar de um viés de alta pela frente. Se, de novo, esses ruídos que aconteceram se dissipem, a gente vê mais mudanças em fundamentos. De novo, acho que até na minha fala, a gente estava em 5,04 pós-transição, e em um dia foi para 5,40, bateu 5,41 e a gente volta aí para 5,30. O câmbio é muito questão de expectativas, notícias, ruídos, é muito da, vamos dizer, sensibilidade do investidor em relação ao país, só que ele vai para cima e para baixo muito rápido. E eu vejo aí, a depender de como os choques se dissipam e as próximas divulgações também de projetos e ministérios, assim que o Lula voltar da COP27, eu acho que aí a gente pode ter mais noção, e aí, assim, se for, a gente acaba alterando. Mas, a princípio, 5,25 esse ano, de novo, pode ter para cima e para baixo, mas a tendência é que ele retorne a esse patamar, dado que a gente vai ter mais clareza em relação às diretrizes fiscais do país. Perfeito. Gustavo, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, né, para trazer um pouco mais desse cenário, visão de vocês aí também para esse setor econômico. Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research, muito obrigada mesmo pela tua participação e a gente espera você aqui outras vezes na nossa programação. Eu que agradeço e espero novamente também o convite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.